pessoal, tudo bem? Agora nós vamos fazer uma aula sobre aquela nossa atividade, nossa disciplina especial, que é de Análise e Investigações Químicas, que é a parte A do nosso curso, falando sobre cosméticos. O módulo 3 nós já vimos em sala de aula presencialmente, que é sobre as regiões de aplicação dos cosméticos. Só para lembrar, essas regiões são pele e cabelo, onde também, para lembrar, a pele é o maior órgão do corpo humano. Dê uma olhadinha aí na sua apostila, que tem vários itens, várias partes que a pele do qual a pele é composta, que você precisa se atentar e relembrar, e também do cabelo. Acredito que nós já resolvemos algumas dessas questões, mas eu vou retomar para que você possa resolver todas elas e a gente corrija num segundo momento e também orientar as atividades que seriam para casa, que é para vocês resolverem. Então, da questão 1, vai falar sobre a tatuagem e uma diferença bem simples entre a tatuagem permanente e a tatuagem de rena. Lembrando que uma vai ser fixada numa camada mais externa da pele e outra numa camada mais interna. Então, devido a isso, nós vamos ter a dificuldade de tatuagens definitivas não sair da pele, enquanto as de rena não serem permanentes. Então, tem a ver com as camadas da pele. Se você não resolveu ainda essa questão, dá uma olhadinha nas camadas da pele e resolva e responda essa questão. A questão 2 também fala sobre a pele e fala sobre a regulação da temperatura corporal. Então aqui fala sobre a dilatação dos vasos sanguíneos, aumento da produção de suor, isso que vai culminar no controle da temperatura do nosso corpo. Então aqui a pergunta na letra A é: por que ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos? Também dê uma olhada na estrutura da pele, que você vai identificar exatamente o porquê dessa dilatação. Se a função dela é manter a temperatura sempre estável, equilibrada, então a dilatação vai permitir que energia flua para o meio externo, seja o calor seja mandado para fora e, por consequência, o corpo baixa a sua temperatura. Né? E aqui exatamente trata do papel do suor na regulação da temperatura. É tal qual um filtro de barro que deixa a água sempre fresca. Né? A água quente do interior acaba evaporando e com isso ela rouba a temperatura, entre aspas, desse filtro, da água que contém lá dentro, portanto deixando ela sempre fresca, sempre numa temperatura menor do que a temperatura ambiente externa. Aqui vai ter a mesma situação. Aqui no exercício 3, também nós já falamos disso, é sobre a cor da pele, ou seja, as células que são conhecidas como os melanócitos, que produzem a melanina que dá o pigmento à pele. E aqui trata ainda de uma questão também muito falada dentro da biologia, que é a predominância de indivíduos com pele clara em quantidade menor melanina e os que têm a pele mais escura com uma maior quantidade de melanina em regiões próximas aos trópicos, ou seja, onde tem maior incidência de raios solares. E isso trata exatamente de um processo de seleção natural da teoria da evolução. Então aqui você vai levar em consideração esses fatores e explicar o porquê que isso está relacionado à teoria da evolução natural, né, da seleção natural, com o fator da melanina ser mais abundante em pessoas que residem, que moram, que são oriundas de regiões próximas ao trópico, onde os raios solares são mais intensos e abundantes, do que pessoas que moram em regiões onde os raios solares não são tão intensos ou tão abundantes assim. Aqui no exercício 4, nós vamos também falar sobre a pele ainda, aqui na parte mais superficial dela, que é exatamente o extrato córneo, onde ela é considerada como uma barreira cutânea, né? Exatamente onde é o primeiro contato dos cosméticos ou de qualquer outro fator de meio externo que vai ter com o nosso organismo. Então aqui na letra A diz que pode parecer contraditório, mas banhos demorados podem deixar a pele desidratada. Considerando a constituição do extrato córneo, explique essa afirmação. Lembra, o extrato córneo é aquele que parece várias escaminhas, parece que é alguma coisa que está toda quebradinha. Dá uma olhadinha na figura novamente na apostila, que você vai relembrar essa situação e vai explicar o porquê que isso acontece. Você vai perceber que um banho mais demorado vai deixar esse quebradiço, entre aspas, desse extrato córneo ainda mais evidente, o que pode deixar a pele ainda mais ressecada. E na letra B, nós temos aqui a passagem de substâncias na pele pela pele depende principalmente de suas propriedades físico-químicas.
Nesse sentido, substâncias com elevada hidrofilia, ou seja, afinidade pela água, terão dificuldade em penetrar no extrato córneo. Por outro lado, substâncias com elevada lipofilia, que é afinidade por lipídios, tenderão a ficar retidas na pele. A partir dessas informações, um protetor solar deve apresentar características hidrofílicas ou lipofílicas. Justifique a sua resposta. Ou seja, se a função do protetor é proteger, se ele for totalmente absorvido pela pele, logo, não vai ter a proteção que nós queríamos que tivesse em relação aos raios solares. Se ele for levemente absorvido e uma parte, a maior dela, na verdade, ficar disposta sobre a pele, é óbvio que nós vamos conseguir ter um fator de proteção maior nesse sentido. Então, é em cima disso que você vai resolver essa questão. E a questão 5 fala agora sobre o cabelo, sobre a estrutura, que ela não é a mesma para diferentes tipos de pessoas. Então, aqui nós temos o trato sobre a diferença dos tipos de cabelo é o grau de hidratação. Uma das diferenças, no caso, o teor de água que é retido pelo fio, né? No caso aqui nós temos um gráfico que se chama um gráfico de termogravimetria, que é uma técnica que consiste em aquecer uma amostra com massa conhecida e determinar a perda de massa apresentada. Então, a partir de uma análise térmica, foram testadas amostras de cabelo de pessoas diferentes e outra amostra de queratina animal, que é um grupo de controle. Lembrando que o cabelo ele é composto prioritariamente por queratina. Então, os resultados estão aqui nesse gráfico, que é aquele gráfico que eu tinha dito para vocês, que é de termogravimetria. Então, aqui nós temos a massa em porcentagem, de 0 a 100, e a temperatura de 0 a 600 em graus Celsius. Aqui nós temos uma legenda, a queratina animal, pontilhado azul, o cabelo A em vermelho, o cabelo B pontilhado preto e o cabelo C pontilhado em verdinho. E aqui nós temos exatamente a curva de aquecimento que apresenta com relação à massa que vai sendo perdida. Então perceba, durante o aquecimento das amostras até por volta de 150 graus Celsius, até aqui mais ou menos, ocorre perda de massa referente à água presente nas fibras. Quando as amostras atingem 250 graus Celsius aproximadamente, inicia-se a segunda perda de massa. Essa perda é provocada pela decomposição das fibras de queratina. Em outras palavras, quanto menor a perda de massa, maior a resistência da fibra ao aquecimento. Agora considere as informações fornecidas e o gráfico para responder as perguntas a seguir. Então nós temos aqui na letra A, qual amostra de cabelo é mais seca? Você vai olhar aqui no gráfico e vai perceber ao longo desses aquecimentos aquela que apresentar uma menor quantidade de massa em relação ao aquecimento. Na letra B, pergunta qual amostra de cabelo é menos resistente ao aquecimento. Também você vai voltar aqui e consultar no gráfico essas curvas com relação à quantidade de massa que vai se perdendo ao longo que essa amostra vai sendo aquecida. Isso finaliza essa parte que era resolvida em sala de aula e você vai para o estudo orientado e vai resolver as questões que vão de 1 a 5. Resolva e se você tiver alguma dúvida em alguma dessas questões, mande mensagem e nós vamos tirar essa dúvida. Perceba que a questão 1 ela é objetiva, a questão 2 também é objetiva. Veja, a questão 1 vai tratar sobre a pele, a questão 2 também sobre a pele. Vamos aqui à questão 3, que trata também da pele, só que dessa vez da pele dos lábios, que é uma pele também como a nossa do corpo, só que ela é bem mais fina e bastante vascularizada, né? Por isso que ela tem essa coloração um pouquinho mais avermelhada. Já na questão 4, nós vamos falar ainda sobre a pele, agora a questão de danos à pele em relação ao sol. Então, são duas alternativas aqui que você vai dissertar sobre isso. E a questão 5 é também uma análise aqui das figuras sobre a melanina, ou seja, também sobre a pele. Que nós vamos perceber que nós temos muita melanina nessa amostra. Aqui nós temos pouco e aqui pouquíssima ou quase que nenhuma. Então, com base nisso, você vai responder qual das alternativas é a que mais se adequa à representação das figuras corretamente. Se tiver dúvida, manda mensagem que nós vamos resolver e tirar dúvida. Lembrando que nas próximas aulas nós vamos efetuar a correção tanto da atividade que era aprimorando as habilidades que fizemos juntos, quanto do estudo orientado, que é essa como uma lição para casa que você vai resolver. Tira foto e me mandar para nós fazermos a correção e anotar como uma tarefa feita.